se você mora no Brasil, bem-vindo e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Essa semana eu deixei realmente para fazer o Birosca News só na sexta-feira, porque eu queria esperar justamente a finalização do julgamento do ex-presidente Bolsonaro lá junto ao TSE. E o que aconteceu efetivamente só agora à tarde. Então, muito rapidamente, o que foi decidido ali, quero comentar rapidamente o que foi decidido, quais os dobramentos, enfim, para a gente poder entender um pouco melhor. Bom, Birocena é esse quadro que eu faço aqui todas as semanas, normalmente nas quartas-feiras, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no youtube.com barra Alexandre Bahia, assim como Birosca News tem também podcast disponível em várias plataformas de podcast. Se você gostar desses conteúdos, curta, compartilha, assine os nossos canais. Toda semana temos aí conteúdo novo. Pois bem, o TSE, então, por uma maioria bem significativa de 5 votos contra apenas 2 votos vencidos, considerou que o ex-presidente Bolsonaro violou a Lei Complementar 64 de 1990, uma lei que foi alterada bastante na época pela Lei da Ficha Limpa, pela chamada Lei da Ficha Limpa, e que, portanto, o considerou inelegível. Ele não pode se candidatar a nenhum cargo público até 2030, porque a condenação é de 8 anos contados da data em que o fato aconteceu, ou melhor dizendo, né, o fato aconteceu em 2022, mas leva-se em consideração até o final do mandato, e justamente por isso, né, o final do mandato foi justamente em 2022, conta-se mais 8 anos, portanto até 2030 ele está inelegível. É claro que contra essa decisão ainda cabe recurso para o próprio TSE, para se gerar ali pré-questionamento, e pode-se levar a questão para o STF, mas a chance dele conseguir reverter isso no STF é praticamente nula, considerando inclusive que há ministros do STF que votaram ali e que os votos dos ministros foram bastante contundentes, exceto o Cássio, que votou contra, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, foram bastante contundentes no sentido de que o presidente violou a lei complementar por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Isso porque, pouco antes das eleições, ele fez lá uma reunião com embaixadores, representantes diplomáticos de vários países, reunião esta que foi transmitida pelos canais oficiais de comunicação, a EBC, né, ou seja, usando os meios de comunicação oficial, para falar que contra as urnas eletrônicas, para falar sobre teorias fantasiosas a respeito de fraude nas eleições, e enfim, desacreditando o sistema eleitoral. E aí os ministros, então, do TSE, particularmente o relator, que fez um voto bastante longo, eles vão considerar então, dando procedência à ação que foi feita então pelo PDT, de que isso configura a violação prevista na Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64, abuso do poder político, e uso indevido de comunicações, ou seja, ele no exercício da função dele de presidente, ele usa o poder dele para, de alguma forma, querer influenciar no resultado das eleições, e foi nesse sentido que decidiram os ministros do TSE. Ou seja, ele na condição de presidente, ele se vale da máquina pública, portanto aí está o abuso do poder político, e se vale dessa máquina pública, inclusive usando o Sistema Brasileiro de Comunicação, a EBC, e aí por isso a questão do uso indevido dos meios de comunicação, para falar contra as eleições, para falar que o processo eleitoral era fraudado, enfim, todas aquelas histórias que a gente conhece bem e que não são de hoje que elas vêm. A decisão ela foi longa, foram várias semanas para que efetivamente saísse essa decisão. Os votos foram exatamente o que já era esperado. Um ministro do TSE, que é do STJ, que é um pouco mais alinhado a uma concepção um pouco mais conservadora, assim como o ministro Cássio Nunes, que também é mais conservador e foi indicado pelo Bolsonaro para ministro da STF,
entenderam que o caso, ainda que as falas tenham sido ruins, que elas não se adequavam exatamente aos termos estritos da lei, a questão que a gente chama em direito de tipicidade. No entanto, a maior parte dos ministros, ao contrário, vai entender que o caso ali, o Alexandre de Moraes, por exemplo, é bastante claro nesse sentido. O caso ali não é de se questionar sobre se o candidato é bom ou ruim, não é de se questionar sobre a plataforma política dele ser boa ou ruim. Na verdade, está se falando ali exatamente do uso indevido da máquina pública para a autopromoção, para a promoção de alguém que já era pré-candidato, que já estava em franco processo de reeleição, de tentar aí, e não conseguir, felizmente, a reeleição. Pois bem, esse é só um primeiro vídeo, eu quero ainda trabalhar os desdobramentos desse caso, todas as consequências, porque inclusive já há notícia de que um deputado bolsonarista apresentou um projeto de lei para anistiar o Bolsonaro, o que é flagrantemente inconstitucional. Enfim, isso deve dar ainda alguma repercussão daqui para frente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Semana que vem eu volto para te falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece.